Além da Notícia de hoje vai te levar para o estado do Espírito Santo, lugar cuja história reflete a própria história do Brasil. A colonização do nosso país começou com os portugueses e já teve em seu início o propósito de expandir a fé católica. Em apenas 2 décadas, veio ao Brasil o primeiro grupo de religiosos, os franciscanos e os padres jesuítas. Liderados por Manuel de Nóbrega, tinham como missão a cristianização dos nativos e zelar pela Igreja no Brasil colonial. São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, foi um padre espanhol pioneiro na evangelização e teve uma relação especial com o Espírito Santo. Em seu percurso pelo solo brasileiro, viveu o fim da vida nas terras capixabas. Um dos símbolos oficiais do estado é a bandeira, cujas cores são inspiradas no manto de sua padroeira, Nossa Senhora da Penha. A frase "trabalha e confia" segue os ensinamentos jesuítas e um sentimento nacionalista muito forte, caracterizando o desenvolvimento e identidade própria do capixaba. Outra marca de fé é a solenidade de Corpus Christi, que acontece em Castelo, a 140 quilômetros da capital Vitória. A celebração reúne aproximadamente 80 mil católicos e é feita por 3 mil voluntários. A festa já é tradição. 1.300 metros de tapetes, altares erguidos pela cidade, janelas e sacadas ornamentadas e uma extensa procissão de fiéis que trabalham por meses na preparação desta belíssima solenidade. Quando o assunto é economia, o Espírito Santo é o segundo maior produtor nacional de café, sendo a principal atividade agrícola da região. Representa 22% da produção brasileira e 35% do PIB capixaba. Mais de 400 mil pessoas vivem dessa atividade. Outros setores também são responsáveis pelo giro econômico, como petróleo e gás, e siderurgia e mineração. O estado foi privilegiado por Deus com uma beleza exuberante. Vitória, Vila Velha, Convento da Penha, Itaúnas, Parque Estadual da Pedra Azul, Vinho da Caverna, Pico da Bandeira, Praia dos Padres, Santuário de Anchieta, Pedra Roxa e Falésias de Marataízes. Belezas, riquezas e características extraordinárias do estado do Espírito Santo. Com a bela imagem de Vitória, capital do Espírito Santo, cidade com cerca de 350, pouco mais, 1.000 habitantes, a gente está chegando nesta noite aqui no programa Além da Notícia. Contemple um pouquinho mais. As raízes históricas, as raízes religiosas desse estado nos encantam. E a gente vai mergulhar na noite de hoje exatamente nesta temática, não é? O Espírito Santo é um dos 4 estados do nosso sudeste brasileiro. Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo é banhado pelo Oceano Atlântico, cerca de 410 quilômetros de seu território. É o 4º menor estado do Brasil e um dos mais antigos, mas eu diria, em termos de riqueza e em vários aspectos, é um dos estados que nos encanta. Agora, para falar sobre tudo isso, a gente tem convidados especiais aqui na noite de hoje. E eu já quero recebê-los, apresentá-los devidamente. Obrigado por saber também que as famílias de vocês acompanham a Canção Nova. Eu fiquei muito contente ao saber disso. Mas quero começar pela Érica Varejão, historiadora, gestora cultural. Bem-vinda, Érica. Boa noite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, Ronaldo, hoje contando a história do nosso estado, né? Levando para o Brasil essa nossa história. O pessoal de casa que agora nos acompanha vai ficar encantado ao conhecer a história do estado do Espírito Santo, Érica? Com certeza, né? Nós temos uma história linda, né, Silmar? E uma história ligada, inclusive, com a religião, né? Como o próprio nome já fala, o Espírito Santo ele é iluminado. Olha só. É um povo de fé. Sim. Né? Com tradições, desde a sua colonização, toda construída em cima desse lado religioso. E quando a gente constrói a história, agora eu já quero aqui entrar na conversa, trazer para a conversa o Silmar Francisqueto, que é diretor-geral no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Silmar, quando a gente conhece a história, a gente descobre belezas, riquezas, descobre ali algo que nos fascina mais ainda e a gente passa a admirar, passa a amar certamente, né? Sem dúvida, Ronaldo. Boa noite.
Boa noite, Érica. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os telespectadores da Canção Nova. E, Ronaldo, quero dar uma boa noite especial para minha mãe, que vai estar assistindo, né? Opa! Mama Dulce assistindo, Sesconeto assistindo aqui a Canção Nova, fã de todos os programas, e sempre acompanha a Canção Nova, né? E todo mundo lá de Castelo, enfim, de todo o Espírito Santo, né? Mas você falou, Ronaldo, uma questão muito importante, quando a gente estuda história, né? Quando a gente se aprofunda pela história, é sempre uma descoberta, né? A história, ela nos acompanha e é um passo que a gente tem, é uma visão que a gente tem, né? Conhecendo o passado, é a única forma que a gente tem de prever um pouco o futuro, né? A gente só sabe para onde vai se a gente souber de onde nós viemos. E mesmo que a história seja dolorosa, ela desperta um fascínio e ela deixa lições fantásticas, não é? Não, sem dúvida, né? A história, ela é feita de dramas, né? De todo o drama de construção da humanidade, da evolução da humanidade nesses dramas, mas também dos belos acontecimentos, das belas realizações da humanidade, né? Dando exemplo, né, de uma bela realização, estamos aqui ao lado de um monumento mais importante da história do Espírito Santo, né? A maior referência da história do Espírito Santo, que é o nosso convento da Penha, né? E tinha que ser um espaço, né? Um memorial à Nossa Senhora, né? A Nossa Senhora da Penha, aqui é a nossa padroeira. Que coisa fantástica. Eu não mencionei, mas o Silmar já mencionou. Nós estamos aqui, gente, aos pés do convento da Penha, diante da imagem de Nossa Senhora da Penha, por isso que ela está aqui também. É a padroeira do Estado do Espírito Santo, celebrada todos os anos. Em seu dia, inclusive, é feriado aqui em todo o Estado. E para continuar com vocês, que são peritos na história do Estado de vocês, especialmente, eu já quero começar elogiando e dizendo que lugar magnífico, que estado magnífico. Cheguei aqui em Vitória, Vila Velha, que cidades magníficas, que topografia, que beleza arquitetônica. O que diferencia, Érica, o estado de vocês, hein? O que o caracteriza? Nós temos aqui, Ronaldo, também, além da beleza natural das praias, né, das montanhas do nosso estado, nós temos muitos monumentos importantes. Inclusive, assim, monumentos, nossa colonização, ela foi uma das primeiras do Brasil, né? Nossa capitania, o Silmar pode até esclarecer isso melhor, explicar, mas nós temos monumento, agora mesmo nós estamos realizando o restauro de 2 monumentos muito importantes do século XVI, que faz parte de um roteiro jesuítico, que terminamos esse restauro em Anchieta há 2 anos, que foi um restauro maravilhoso também. Nós temos monumentos aqui religiosos que fazem parte da história do nosso Brasil, que são, hoje, para mim, um dos mais importantes do Brasil. Além do próprio Convento da Penha, tem esses monumentos jesuíticos. Nós temos a Igreja Nossa Senhora do Rosário, né, aqui ao pé do convento. Pois, olha, tudo que você está falando, esse convento é de 1551. 52, se não me engano, não é? A capelinha, né? A capelinha. O convento já foi mais tarde, que ele finalizou no século XVIII, né? Tá. 1700 alguma coisa. Mas a Igreja Nossa Senhora do Rosário é a igreja, hoje, mais antiga do Brasil em funcionamento. Uhum. Entende? Assim, nós temos aqui e que está aqui também do lado de baixo do convento. Sim, no pé do convento. E, inclusive, ela é uma igreja que vale a pena convidar para visita, porque ela é linda, né? Ela tem pinturas maravilhosas, ela tem o frontão da igreja, ela foi feita na passagem dos jesuítas, a igreja era pequenininha, de 1954, e quando os jesuítas chegaram, eles assumiram depois, posteriormente, a igreja, fizeram uma reforma nela, aumentaram, fizeram a nave e o frontão. E ali tem coisas curiosas. E a arquitetura está tal qual foi construída? Tal qual nessa passagem dos jesuítas. E, inclusive, você pode observar no frontão da igreja elementos que é muito típico dos jesuítas de respeitar a cultura local, e tem o caju na fachada da igreja, tem o abacaxi. Né? Então a gente tem algo muito tropical ali, muito interessante. Como em Reis Magos também, no altar, no retábulo do altar, temos uma cobra coroada. Então a gente tem uma arte e arquitetura muito rica dessa época. Você me chamou a atenção, né, Érica? Você citou, mas eu queria chamar a atenção do Santuário de Anchieta, né? Sim. São 2 no Brasil, não é isso? É o segundo santuário do Brasil, né? E ali viveu
E os últimos 10 anos, São José de Anchieta. Nada mais. Fundou tanta cidade, fundou? Sim, fundou cidades, fundou assim, São Paulo, né? Rio de Uhum. Janeiro teve a participação dele. Aqui nós temos toda essa o Estado do Espírito Santo, né? Teve toda a participação. Inclusive foi o primeiro professor do Brasil, foi o primeiro pai do teatro, Poeta, educador, não é? Catequista, tido catequista. Então, assim, tem primeira gramática do Brasil. Então, tem vários títulos. E São José de Anchieta viveu e morreu aqui dentro do estado, no santuário. Então, assim, o santuário dele lá também vale a pena convidar todos para visitação. Isto é, na cidade que tem o santuário dele, a cidade também se chama, qual o nome dele? Chama Anchieta. Anchieta também. Sim. Está a quantos quilômetros aqui de Vitória, mais ou menos? menos? Está a 70 quilômetros de Vitória. 70 quilômetros de Vitória. Vocês já estão trazendo tanta riqueza aqui, rapidamente. E essa prainha que está aqui também do lado do convento, tem história, né? Sim, a prainha é o berço da nossa colonização, né? Foi ali que em 1535 chegou a nave, a Glória, do nosso Vasco Fernandes Coutinho, né? Que foi nosso primeiro donatário, né, que trouxe aí, todo o primeiro grupo de colonizadores em 1535 e deu o nome aí na data que ele chegou, por conta da data, dia de Pentecostes, o nome de Espírito Santo. Porque antes a capitania não tinha o nome, até 1535. Tem até uma observação que o nome dela era Capitania Undécima, né? Porque contando de cima para baixo as capitanias era a 11ª. E depois da chegada dele, então ele batizou em função do dia de Pentecostes o nome Espírito Santo. Está aí também o nosso estado ligado diretamente, né, à religiosidade, né, um nome maravilhoso que é nosso estado. Você já me trouxe aqui resposta a uma pergunta: por que o nome do estado é Espírito Santo? Então está aí, Vasco Coutinho foi quem? Pelo seu catolicismo, ali nos dias de Pentecostes, não sei se no mesmo dia ou nos dias posteriores, na 8ª de Pentecostes, exatamente. Ele aproveitou e batizou esta capitania, que vira estado de Espírito Santo, diferentemente de todas as outras. Exatamente. Eu não sei se você sabe, o nosso símbolo, a bandeira nossa, o brasão das armas, ele tem também um apelo religioso. Sim. Né? Jerônimo Monteiro, quando presidente da República, encomendou, por ele ter estudado em um colégio da Companhia de Jesus, ele encomendou esse símbolo em uma homenagem que foi a Santo Inácio de Loyola, com uma das frases de Santo Inácio, que é: trabalha como tudo dependesse de ti e confia como tudo dependesse de Deus, né? Que é o trabalha e confia, que é o nosso lema da nossa bandeira. Que magnífico. E no nosso brasão está o Convento da Penha. Isso. Tá. E também a bandeira... E as cores, né? Tem as cores de Nossa Senhora da Penha, não é? É isso aí. Sim. Provocando vocês um pouco mais ainda nessa história toda. Teria sido o estado do Espírito Santo um daqueles primeiros que mais se desenvolveu naquela época da colonização brasileira? Boa pergunta. Eu acredito que sim. Muito boa pergunta. Eu acredito que sim. Eu defendo muito o nosso estado, né? Eu estou vendo por esse protagonismo. Esse protagonismo tão grande aqui dos jesuítas, dos franciscanos, esse desbravamento todo. Eu acredito, e eu acho que parou essa colonização na época do Cinturão Verde, né? Isso. Por causa do ouro, foi paralisado. Explica o que é o Cinturão Verde, por favor. O Vasco Fernandes Coutinho, ele chamava o Espírito Santo de meu vilão farto, né? Ou seja, um pedaço aqui do Brasil de muita fartura. Eu vou dizer uma coisa interessante. Se a gente observar o mapa do Brasil, onde foram descobertas as maiores riquezas, o ouro do Brasil todo, se a gente verificar no mapa, pertencia à Capitania do Espírito Santo, né? Pode observar, a Capitania do Espírito Santo, ela tem mais ou menos essa borda aqui marítima, né? Mas ela avançava até praticamente Goiás, inclusive pegando uma parte do norte de São Paulo, até avançando ali, o Triângulo Mineiro, né? Então toda essa parte da descoberta do ouro pelos bandeirantes foi na Capitania do Espírito Santo, ou seja, era a capitania mais rica do Brasil, era a capitania. E por essa questão, é um paradoxo, inclusive, o Estado hoje, essa faixa litorânea, por conta dessa descoberta, a gente virou um cinturão verde, que a Érica falou, né? Que a coroa portuguesa deixou aqui de investir no Espírito Santo para impedir que se criassem estradas, uma conexão com esse interior pleno de ouro, pleno de riquezas, né, para evitar que os estrangeiros, aventureiros, entrassem pelo Espírito Santo para tirar ouro lá no interior
da própria capitania do Espírito Santo, né? Então, o ouro ele saía sempre pelo Rio de Janeiro, por Paraty, né? Mas nunca pelo Espírito Santo. É lógico que sempre tem exceções, algumas fugidinhas ali teve, né? A história conta isso. Mas por conta dessa descoberta do ouro, então, nós tivemos isso que a Érica citou, que foi o cinturão verde aí. Por muito tempo, o Espírito Santo deixou de ser aquela capitania que vinha se desenvolvendo muito, Vitória também, em função dessa descoberta do ouro. Mas eu agradeço muito esse cinturão verde. Eu estou sendo um aluno aqui hoje, estou encantado, viu? Eu agradeço muito esse cinturão verde. Como a tudo dá graça, né? Sim. Eu acho que nós estamos preservados hoje com essa arquitetura, com a nossa cultura, a nossa história toda, por causa dessa proteção que fizeram. Colocaram o cinturão verde, né? Nós não tivemos um período que parou nosso desenvolvimento, mas ao mesmo tempo nós fomos totalmente preservados. Se nós temos os monumentos hoje do século XVI intactos, com pinturas da época, imagens maravilhosas, é porque nós ficamos escondidos e nos preservamos. Isso. Pois não. Vocês têm muitos monumentos aqui e tem também muitos focos culturais diversificados, não é? Riquíssimos. Sim. Diversidade cultural muito grande, diversidade étnica. Quando a gente fala, é interessante a gente observar e partir da história do Espírito Santo pela visão jesuítica, porque a gente vai verificar, né, Érica, os monumentos jesuíticos, as igrejas, elas estão praticamente a 20 quilômetros da costa, sempre beirando a costa aí do Espírito Santo, por conta da facilidade de navegação, de transporte, né? O acesso era dessa forma, né? E os monumentos jesuíticos sempre próximos a alguma via fluvial, não é isso? Eles faziam 3 maneiras de transporte. E é engraçado porque tinha um sistema de gestão... Isto né, Érica? Tudo para privilegiar o transporte. Isso, exatamente. As localizações mais importantes. Isso. No século XVI, gente, a gente está falando de gestão. Os próprios indígenas tinham um sistema de gestão. Isso é fantástico. Antes de entrar aqui, eu estava falando com o Silmar. Tinha um ciclo do algodão, que eram 170 dias, que não era só plantar o algodão e colher, não. Eles pensavam até na manufatura do algodão. Então, o ciclo era todo fechado. Entende? E tudo ligado ao sistema de transporte era tudo estudado. Você tinha o terrestre, o fluvial e o marítimo. Então, você tinha toda essa dinâmica estudada, tudo para chegar ao Palácio Anchieta, que era a capitania. Então, assim, nós tivemos essa colonização muito rica, com muita história. Depois também foi entrando a parte dos imigrantes, onde que foi criando uma identidade muito de culturas diferentes, né? Silmar é o nosso grande escritor pesquisador sobre a imigração. Eu acho que ninguém sabe mais do que ele. É isso que eu queria saber também. A colonização aqui do povo capixaba tem quais traços? Então, é uma diversidade muito grande, né? Só lembrando aqui para não perder o fio da meada, né, Érica? O Palácio Anchieta era o antigo Colégio de São Tiago, Sim. dos jesuítas também, que é a nossa sede, né, de Vitória, na capital, a sede do nosso governo, né? E essa questão do cinturão verde, o Espírito Santo ficar um pouco afastado dessa colonização, a gente tem que lembrar, né, que esse cinturão verde ele era ocupado pelos povos originários. A gente tem que citar isso. Às vezes a gente... É um erro falar que o Espírito Santo não tinha ocupação, porque os nossos povos originários indígenas estavam aqui e existia uma diversidade muito grande no Espírito Santo aqui de povos indígenas, né? E uma das dificuldades da colonização do Espírito Santo, inclusive, foi por conta da resistência dos botocudos, né, que viviam no interior, né, em defender o seu direito à terra, defender ali o seu espaço, né? Então houve uma dificuldade também nesse sentido. Então a gente tem um hiato ali na história do Espírito Santo, né? Desde essa parte dos jesuítas, né? A descoberta do ouro, a gente tem um hiato de colonização e o Espírito Santo ele passa a ser colonizado somente a partir da década de 50, 1850, né? Do século XIX, né? Quando iniciam aí a entrada dos alemães, né? Nós tivemos uma experiência logo depois da vinda do Dom João VI, em 1812, com a chegada de açorianos, que fundaram a cidade de Viana, que é próximo aqui de Vitória. Aí os alemães que vieram já foram para a colônia de Santa Isabel, que é um pouco acima de Viana, ou seja,
as entradas de colonização do Espírito Santo também foram aos poucos, né, com a criação de colônias pelo Império do Brasil, né, criando aqui colônias agrícolas, em lotes agrícolas, ocupadas pelos alemães inicialmente, né? Depois vieram também, né, do grupo dos germânicos, os pomeranos, né, que tem uma cultura aqui muito interessante no interior do Espírito Santo. Tem uma cidade pomerana aqui que fala a língua pomerana ainda, que é próximo ao Mar Báltico, né, que hoje pertence à Polônia. Nós tivemos holandeses, belgas, luxemburgueses, austríacos, suíços aqui no Espírito Santo, né? E a gente teve, inclusive, chineses ali, uma parte dos chineses aqui no Rio Novo, no sul. Então a gente tem uma diversidade muito grande e, óbvio, estou deixando de falar os portugueses que chegaram aqui a partir de 1535 e depois trazendo, né, os negros escravizados, que também tem uma diversidade muito grande e que se espalharam por todo o Espírito Santo. Terminando aí com a vinda, no final do século XIX, dos italianos aí que ajudaram a compor todo esse amálgama capixaba, essa diversidade cultural. Qual teria sido o ponto principal que atrairia toda essa diversidade aí de nações para cá? O acesso à terra, né? A fartura de terra disponível por conta ali, né? Mais uma vez, do Cinturão Verde. Cinturão Verde. Exatamente. Então, na verdade, o cinturão serviu de proteção também. Exatamente. Né? A gente tem uma mistura de culturas muito grande no estado. É pequenininho o estado. Aqui é uma pequena Europa, assim, como se fossem as divisõezinhas, sabe? Sim. É muito pequeno, mas com muita diversidade de cultura. E cada região bem determinada, né, Silmar? A gente tem a parte dos alemães com a cultura deles, o italiano é a cultura mais forte. Eu acho que o Silmar pode falar em números aqui. Quantos italianos chegaram no Brasil até 1937? Isso. Eu tenho um dado muito interessante que no século XIX, no Espírito Santo, de cada 4 imigrantes, 3 eram italianos que chegou ao estado, né? Então eles eram agricultores, tanto os alemães também, né? Os imigrantes que vinham para cá, que interessavam à província, então província do Espírito Santo e também ao Império, eram agricultores, camponeses, né? Da Europa, os alemães, e depois o norte italianos, do Vêneto, do Trento, da Lombardia, e vinham em famílias e aqui recebiam um pedaço de terra, um lote. Né? E isso teria sido em consequência daquele conflito que houve entre alemães, italianos e também uma crise que houve muito grande. A crise, ali, né, não é? Silmar? Função de uma crise muito grande na Europa. Que muitos estavam em situação de miserabilidade, morriam de fome. Né? Então existia uma quantidade muito grande, vamos dizer assim, eles já faziam um processo de migração interna em busca de outras alternativas em outros países, né? E em função de diversas situações, guerras, né, também, guerras, mas a situação de miserabilidade desses colonos em atravessar o Atlântico para buscar uma nova vida aqui em outro mundo, né? Fazer um programa com vocês é muito bom e muito fácil, mas eu preciso parar para os intervalos, hein? Tá bom. Então eu preciso dar uma paradinha agora, a gente vai para o primeiro intervalo desse bloco, volto já com a Érica, com o Silmar aqui, agradabilíssimo escutar a história, como eu disse, estou me sentindo um aluno aqui e como é bom aprender também sobre nosso Brasil e a história de um estado em particular, como nos encanta. Intervalo, voltamos já aqui na sequência do programa. Um Além da Notícia extraordinário na noite de hoje. Nós estamos aqui no estado do Espírito Santo, Vila Velha, Vitória, e estamos conhecendo a história também desse estado, marcadamente selado pela fé cristã, pela fé católica, e em tudo a gente percebe sinais também dessa fé. As características do povo capixaba, existe algo que poderíamos definir como uma característica fundamental do povo capixaba? Silmar, Érica, é difícil? Eu acho difícil. Eu acho até, assim, na verdade, sim, o estado do Espírito Santo, a gente não tem ainda uma identidade própria do estado. Porque por causa dessa quantidade de imigrantes, várias etnias, vários povos, então, e cada um ainda seguindo os seus costumes. A gente tem a culinária, cada região tem sua própria culinária, tem seus próprios saberes, seus próprios sabores. E a identidade capixaba, ela ainda não é totalmente formada. Nós somos um estado antigo, né, de tempo, um dos primeiros do Brasil,
mas com uma entrada, né, de vários imigrantes depois. Inclusive, o Silmar foi falando da imigração, nós temos ainda a imigração pós-guerra. Isso. Né? Então, em todo momento foi entrando novos imigrantes e entrando novas culturas. Nós somos muito ricos. Eu acho que, de repente, se a gente for falar de uma identidade, Érica Capixaba, a nossa identidade é a diversidade. É a diversidade, correto. É a diversidade. Às vezes as pessoas elas cobram muito, mas como que é o capixaba, né? Porque a gente tem aqueles estereótipos, né, do mineiro, o ai, que fala daquela forma, né, do paulista, do carioca, tem do baiano, tem do pernambucano. E o que é o capixaba, né? Então a gente fala assim, a gente não tem sotaque. Eu falo às vezes assim, a gente não tem sotaque, mas quem vem de fora, não, vocês têm sotaque sim, vocês falam diferente, né? Então quem está aqui não percebe, né? Mas a gente tem um modo de falar também diferente. Obviamente, isso é natural em todas as regiões, né? E também a gente tem que dizer que nós, por estarmos fazendo limites com a Bahia, o norte do Espírito Santo, nós temos muitos baianos, nós temos os limites com Minas Gerais, então temos interferência dos mineiros e temos interferência também do Rio de Janeiro, né? Então, assim... Sobretudo nos limites ali, essa influência é mais perceptível, né? Sim, exatamente. Então, a gente tem uma formação, também uma contribuição, né, dos nordestinos, dos mineiros e dos cariocas também nessa formação, nessa composição do capixaba, né? Então é interessante a gente citar. Que também migraram para dentro do estado, né? Exatamente. Então nós temos essa mistura ainda. Eu poderia dizer que há um destaque também na cultura de vocês, povo capixaba, que esta talvez se distinga bastante e que está ligada bastante à fé. A gente está aqui bem debaixo do convento da Penha, não é? E eu percebo que a fé aqui católica, a devoção à Nossa Senhora, é muito arraigada. A fé do povo capixaba, ela realmente é destacável? Sim, e eu acho que essa fé também agradece muito a imigração, a maior imigração que nós tivemos aqui, em números, que é a italiana. Né? E aí essa trouxe muita devoção. Sim. E com esses imigrantes que aqui chegaram também, a gente comentava no intervalo o quanto eles contribuíram para o desenvolvimento do Estado, não é? E contribuíram com aquilo que sabiam fazer de melhor, porque vieram para aqui viver, receber aqui, por exemplo, terras para viverem, mas também eles trouxeram sua contribuição. É interessante que, ao chegar, o imigrante, ele vinha com a família, era uma composição de famílias, né? O pai, a mãe e, às vezes, 3 ou 4 filhos pequenos, a mãe ainda grávida e outros filhos por nascer aqui também. Ao chegar em família, eles se organizavam também junto a outras famílias. Eles vieram, então, para se estruturar em família, mas compor uma comunidade. E essa comunidade era composta e formada num núcleo religioso, católico, na construção da igreja, né? Quando ele tinha o templo aos sábados, ou tirava um dia para fazer a construção da igreja, ou para construir essa comunidade, esse voluntariado. Então, assim, essa palavra também é muito forte, Érica, o voluntariado, que é aquilo que a gente estava conversando antes. O voluntariado na parte da construção, na contribuição da constituição da comunidade, que ajuda aí a criar uma cidade, a fundar uma vila, a organizar uma comunidade. Então, essa parte dessa organização comunitária envolta nessa questão religiosa, na participação dos párocos, dos padres, nesse sentido, dos religiosos, para unificar essa comunidade em prol de um objetivo único, né? Que ela crescer naquele ambiente e construir esse ambiente aqui para os seus filhos e netos. Nós tínhamos, né, no século XVI, 2 grandes aldeias que serviam de força militar para a capitania, que é Reguitiba, que é Anchieta, e Reis Magos. Reis Magos chegou a ter 8.500 indígenas e Anchieta 10.000 indígenas. Para a época era uma quantidade enorme. Era um exército. Enorme. Era realmente um exército. E esse exército, eles eram catequizados. Tinha catequese para as crianças, tinha horários, eles tinham uma organização na aldeia. Em cima dessa organização é que foi criado o nosso Estado. Exatamente. Economicamente, hoje o que sustenta o Estado? Quais são as principais fontes econômicas do Estado? A gente falou em 1850 que foi a chegada do café, né? O café ele perpassou aí praticamente mais de 100 anos como produto mais importante, né, da economia capixaba, né? Nos anos 60, inclusive, nós tivemos um grande êxodo rural, o grande
o problema do café, né? Que foi tinha tanto café, né, no Brasil que foi necessária a erradicação do café. Foi nesse momento também que muitos capixabas foram para o Mato Grosso, para Rondônia principalmente, né? Tem muitos capixabas em Rondônia, muitos parentes, né? O pessoal ouvindo ali de Rondônia a TV pode estar testemunhando isso, né? O Maranhão, Mato o Grosso Pará, também, Mato Grosso, muitos capixabas foram para lá nesse momento. Mas depois nós temos a parte do granito, né? Mármore e granito, que é muito importante para a nossa economia, né? O café continua com uma diversidade muito importante. O café se reinventou, né? Se reinventou. Né, nós temos um conilão, né, nós somos os maiores produtores desse tipo de café, e nós que é o temos café conilão. premiados hoje aqui, né, no estado, sim, né? Nós sim. somos, né, uma referência. Referência em cafés especiais. Hoje, assim, nós estamos trabalhando, nós trabalhamos muito com a quantidade para exportar. Então, hoje os nossos produtores, né, os descendentes de imigrantes do interior, eles estão trabalhando com a qualidade, né, estão empreendendo nesse ramo da qualidade do café e exportando um valor agregado altíssimo, né, e fazendo um café aí entre os primeiros lugares do Brasil, em referência nacional. Pois não, outras bases econômicas ainda do Estado? Olha, eu acredito que o Estado ele vai se tornar um dos grandes polos turísticos do Brasil. Né? Hoje nós já temos aqui também a região das montanhas, de Pedra Azul, que é reconhecida internacionalmente. Né? Nós temos belas praias, nós estamos crescendo muito nessa área. O turismo já é bastante rico aqui, não é? Sobretudo pelas praias, pela beleza natural de vocês. Mas o destaque pelas montanhas também. A gente tem a vantagem de, em 40 minutos, a gente sair da praia e ir para a montanha, né, Érica? Sim. Então você sai de um clima quente, está na praia, e à noite você dorme de cobertor nas nossas montanhas, que realmente faz um frio maravilhoso, né? Nós temos Pedra Azul, que é considerado, inclusive, um dos 3 melhores climas do mundo, né? É importante esse registro também, né? Então, e o turismo religioso, que lugar ocupa? Olha, o turismo religioso hoje, a Festa da Penha é uma das maiores do Brasil. Né? A gente tem aqui, eu não sei em números hoje certo, mas o Convento da Penha também recebe uma quantidade, é o maior monumento turístico do estado. Né? A gente recebe por ano aqui uma quantidade imensa. Anchieta, que é o segundo santuário do Brasil, tem também um grande número de turistas. Inclusive as pessoas, os fiéis que vão a Anchieta se encantam e sempre retornam, porque o local é belíssimo, sabe, com belas praias, com estrutura também de hotelaria, bons restaurantes. A nossa devoção aqui é muito forte, né, em todo esse sentido. Temos a cidade de Corpus Christi. Corpus Christi de Castelo, também que tem uma festa. Vamos destacar daqui a pouquinho Castelo com convidados que estão ali. Ótimo, já. Perfeito. É uma festa imaterial do estado que vale a pena destacar. Inclusive é a maior, pode entrar no Guinness, né? Porque é a segunda maior do mundo. Em metro quadrado é a segunda maior do mundo em linear. Mas em metros quadrados ela é a maior do mundo, né? Em ocupação de espaço pelos tapetes. Interessante ter essa observação. Vocês percebem também que a imagem de Anchieta, São José de Anchieta, está mais ligada aqui ao Espírito Santo do que, por exemplo, a São Paulo e os outros estados pelos quais ele passou? Ah, mas tem que estar. Com certeza. Se não está, a gente vai puxar. Olha, porque assim, os paulistas acham que é para lá e a gente acha que é para cá. Mas é aqui, porque o santuário é aqui que ele participou, né? Com todo nos respeito, últimos momentos. Padre Contieri, que é meu amigo lá do pátio do Colégio de São Paulo, mas ele escolheu aqui para viver os últimos anos em Anchieta e foi o local que ele morreu e fez naquela cela dele, que é o santuário, o último milagre vivo. Uau! Conta pra gente. Né? Ele chegou um indígena arrastando, que não andava, ele colocou a bengala nele e o indígena saiu andando. Tanto que os milagres de Anchieta são muito ligados às doenças ósseas, né? Porque ele tinha tuberculose óssea e ele veio até para o Brasil por causa que aqui ele se adaptou bem com o clima e o clima quente, ele não sentia tantas dores. Puxa, quem vai ao Santuário de Anchieta, Érica, o que encontra? Você estava lá, você trabalhou lá, não é? Eu trabalhei lá no restauro. Ele encontra uma construção do século XVI, né? A igreja do século XVI, a antiga casa dos jesuítas, hoje, dentro da residência, é um museu, é o centro de interpretação da aldeia de Reis Magos.
A igreja está toda restaurada também. Lá você tem um belo espaço de um café, com uma vista do encontro do rio com o mar. Você tem uma lojinha para levar a lembrança de Anchieta para casa. Você tem a Sala dos Milagres. Você tem uma área linda de contemplação, porque a vista é belíssima, um paisagismo lindo. Eu convido a todos para ir conhecer o Santuário São José de Anchieta, né, porque hoje é um local de fé e de grande apelo turístico também. Aí. Silmar, quem vai, por exemplo, ao Arquivo Público do Estado do Espírito Santo? O que tem lá? Silmar. O Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, né, ele é do governo do Estado, né, um órgão ligado ao governo do Estado. Inclusive, recentemente, agora nós conseguimos um salto importantíssimo, né? O nosso governador, Renato Casagrande, e a equipe, nós conseguimos transformar a instituição em uma autarquia. Então nós vamos crescer muito mais, nós vamos realizar mais serviços. Então fica esse registro aqui que é muito importante, até porque em todos os estados tem arquivos públicos, obviamente, né, que são responsáveis para guardar os documentos, né, até para dar força para os outros arquivos, né, nós temos arquivos muito bem organizados e outros nem tanto. Né, então é muito importante, né, que os governos estaduais, os governos municipais criem uns arquivos públicos. Olha que importância do arquivo público, né, se não fosse lá o governo Jerônimo Monteiro que criou o arquivo público, os outros governos guardarem os documentos, a gente não teria hoje a possibilidade de buscar a história dos nossos antepassados, né? Então, muitas das pessoas que procuram o arquivo público, eles vão lá em busca da história dos seus antepassados, porque esses imigrantes que aqui vieram, todos eles estão registrados em documentos no arquivo público, que foram guardados pelo arquivo público até hoje, né? Documentos históricos de mais de 150 anos, manuscritos. Então, é um arquivo muito rico em informação histórica, não só sobre os imigrantes, obviamente sobre os índios, sobre os negros, sobre todos os povos aqui e sobre diversos temas, não só documentos, mas também documentos em papel, mas mapas, fotografias, filmes, né, vídeos, enfim, uma infinidade de documentos, né, e agora a documentação digital também, que é da nossa responsabilidade. Mas essa procura grande pelo arquivo público é pela história dos italianos, pela história dos alemães, né, pessoas lá muito simples que vêm do interior, né, às vezes tem a formação do primeiro grau, crianças, jovens, adultos, ou seja, uma diversidade muito grande de consulentes que procuram o arquivo público para conhecer a si próprio e a sua história, né? E lá nós temos a história, como eu falei, dos imigrantes, dos alemães, dos italianos, que nesse ano nós completamos aqui 150 anos, né? No Brasil, 150 anos. E a imigração alemã, Érica, 200 anos no Brasil. Mas só que aqui a imigração italiana no Brasil começou no Espírito Santo. Foi há 150 anos atrás. O primeiro grande navio a trazer os imigrantes italianos para o Brasil foi aqui em Vitória, no Espírito Santo. A primeira cidade a chegar foi Santa Teresa, não foi? Exatamente. Esses imigrantes que chegaram aqui em 1874, né, o navio chegou em 17 de fevereiro de 1874, trazendo 388 imigrantes do norte da Itália. Esses imigrantes vieram aqui em direção a Aracruz, era o destino deles na terra de Itabá, que é onde nós temos as aldeias. Esse empreendimento dele não deu muito certo lá, uma parte saiu, veio para Vitória e se direcionou então a Santa Teresa em 1874. Por isso que Santa Teresa é a primeira cidade italiana do Brasil. E se eu não me engano, até pouco tempo atrás, eu não sei ainda se mas Santa Teresa era a cidade com o maior número de católicos do Brasil, de católicos. Percentualmente. Percentualmente. Né? Então, assim, eu acho que a gente agradece essa imigração italiana a esses números de católicos dentro do nosso estado. E a minha cidade, Castelo, sempre foi a primeira cidade percentualmente a serem devotos membros de Nossa Senhora Aparecida, né? Eles sempre foram em primeiro lugar percentualmente, cidade de Castelo. Então, é uma devoção muito grande, uma grande colônia italiana, né, também, vale registrar, que é distribuída por todo esse estado do Espírito Santo. Olha, quando a gente de fora ouve falar no estado do Espírito Santo, algumas coisas nos remetem aqui. A beleza natural, as praias de vocês, o chocolate garoto, sem dúvida. A festa da Penha, aqui também, e Anchieta. Eu citei 5 aqui. Há ainda algo que eu estou me esquecendo aqui, que externamente o estado do Espírito Santo sempre é lembrado? Sim, eu vou falar de que do segundo semestre vai estar aberto novamente ao público, que é Reis Magos. Reis Magos
nós temos a igreja, a antiga residência jesuítica, que também está sendo um centro interpretativo, que vai ser inaugurado, que é um local de grande visitação. Mesmo antes de ter condições de receber o turista, recebia um número muito grande de turistas. Reis Magos fica em Nova Almeida, na Serra, também no encontro do rio com o mar. É um lugar belíssimo. A partir do segundo semestre vai estar já inaugurado com o Centro de Interpretação da Aldeia de Reis Magos, contando toda essa história dos aldeamentos, da ligação dos jesuítas, né, da criação de novas cidades, né, porque a gente às vezes não imagina que a partir dessas aldeias surgiram grandes cidades. Cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, Niterói, né? Nós temos o Brasil de ponta a ponta formado a partir das aldeias. Eu quero ouvir de 2 historiadores para concluir. Eu sei que o bloco já passou do seu tempo, vou estourar um pouquinho mais aqui nesse bloco, mas eu vou aproveitar 2 historiadores que conhecem a história de um estado muito marcado pela fé. E, aliás, o nosso Brasil inteiro é muito marcado pela fé. Mas a gente vive tempos bastante difíceis hoje em que a fé é bastante questionada. Na Europa, há uma negação de suas raízes históricas ligadas ao cristianismo. E essa secularização, isto vem acontecendo em grande parte do mundo. Aqui no Brasil não é diferente. Hoje, um questionamento sobre a rica, imensa contribuição da fé, uma negação também das nossas raízes que são raízes cristãs. Como é que vocês, historiadores, analisam isso? Agora, os olhares de historiadores para isto. Eu sou criada na fé. Então, assim, eu acredito até, sabe, que tudo que eu faço, todo o meu trabalho, o Silmar me conhece, sabe que eu falo isso muito, que às vezes eu entro em um trabalho, eu não tenho nem capacidade de fazer aquele trabalho. E eu acredito que Deus me capacita em cada trabalho. Não que Ele me capacita, me coloca na condição aqui, você vai fazer isso, vai dar certo, não. Ele me dá condições de estudar, Ele me dá condições de pesquisar, de contratar os bons profissionais. Ele realmente me capacita e guia o meu barco em cima da minha fé. Eu acredito também que a fé hoje vem sido destruída porque as pessoas estão perdendo o seu vínculo de pertencimento. As pessoas estão fluidas, né? A solidez da nossa geração está perdendo. A velocidade que anda tudo. Então, as pessoas já não têm mais o tempo da família, o tempo, né, dessa convivência familiar que é levada através da fé, através da religião. É muito importante, hoje, os pais, a família, olhar para a construção do caminho dela ligada à fé, porque só assim ela vai conseguir ter esse resultado, né? Mas está perdendo a fluidez, a velocidade que o mundo está vivendo, está perdendo a condição de fé. Isto não é bom. Isso é péssimo. Silmar. Eu tive, obviamente, como família italiana, eu tive toda a minha formação praticamente dentro da igreja, né? Meu pai era líder da comunidade, líder do coral. Eu aprendi a tocar violão para o coral, né? Cresci, depois tive uma experiência para estudar no Colégio Salesiano, né? Então eu tive essa experiência também. Então me considero assim com uma formação espiritual muito forte, né? Dentro da fé religiosa, da fé católica, né? E eu respondendo a sua pergunta, e quando a gente falou em imigração também, a gente tem que lembrar um detalhe muito importante, que quando os imigrantes eles saem de lá, a família ela quer sair daquele ambiente da Europa, ela quer vir em outro local, mas também para preservar aquela sua tradição religiosa, preservar a sua fé, construir a sua fé, mesmo que em outro mundo, era um novo mundo, que para eles era um outro planeta, né? Com muita dificuldade, eles topam fazer isso. Então nós temos isso, essa fé que foi trazida pelos nossos antepassados. Porém, a gente tem que analisar que existem hoje mudanças enormes na sociedade, né? Nós não somos mais camponeses, né? Aquela comunidade camponesa, como a gente tinha. Hoje nós somos muito mais urbanos, então tem o acesso a todas as informações, né? Ela modifica muito vários conceitos, né? O contato com outros povos modifica tudo isso, mas eu acho que a gente tem que levar uma coisa muito em consideração. Nós não temos como manter mais aquele ambiente do passado, porque ele se transforma. Nós temos que nos adaptar e entender o que está acontecendo no presente para a gente manter esse ambiente de fé,
né, nos adaptar a essa nova situação, qual é a espiritualidade, o desenvolvimento da espiritualidade nesse mundo moderno. Esse é o grande desafio, né, de passar isso para as novas gerações, para a juventude, e de fazer esse entendimento e sempre também buscando esse entendimento com o outro, né, de entender o que é o outro, o que é a religião do outro, o que é o pensamento do outro, porque hoje isso está muito próximo. Se antigamente era muito difícil você se deslocar para uma comunidade, para outro espaço, você tem hoje muito contato imediato pela internet, pelas redes sociais com o outro, ou seja, com todas as outras culturas, com todas as outras religiões. Obrigado. Conversa com vocês não pode parar, a gente não consegue parar. Puxa vida, eu tenho que estar aqui tentando achar um meio de cortar. Foi um prazer muito grande, obrigado. Tá bom, obrigado, Ronaldo, obrigado a todos. Eu agradeço. Aí. Obrigado, Érica, esse papo maravilhoso, oportunidade maravilhosa. E como foi bom ouvir vocês para conhecer a história do Estado do Espírito Santo um pouquinho melhor, viu? Vamos. Prazer. Obrigado. Gente, este bloco fica por aqui, foi um bloco um pouquinho mais longo, a gente volta já já com outros convidados aqui para falar mais ainda da beleza, da história do Estado do Espírito Santo e sobre uma festa que é uma das mais lindas, me dizem por aqui que é a mais linda do Brasil, a festa de Corpus Christi de Castelo, aqui no Espírito Santo. Voltamos já. Gente, nós estamos de volta na sequência do Além da Notícia, aqui direto do Estado do Espírito Santo, onde estamos gravando este programa por ocasião da festa de Nossa Senhora da Penha. Que festa gigantesca esta, que povo marcado pela fé. E nós estamos na noite de hoje conhecendo as riquezas do Estado do Espírito Santo e as influências que movem também esse Estado desde as suas origens, desde a sua história. Há algo que se destaca aqui neste Estado brasileiro, que é o quê? Uma festa de Corpus Christi que todos os anos chama a atenção do Brasil pela beleza, pela arquitetura com que é feita lá, com que são feitos lá os tapetes. E a festa lá ganha destaque no Brasil inteirinho porque é mostrada pela mídia como aquela que chama a atenção por esse trabalho tão bem feito, tão belo que ali é realizado. E para falar agora sobre esta temática, a festa de Corpus Christi da cidade de Castelo, aqui no Espírito Santo, recebo dois convidados, já quero cumprimentá-los aqui. Luciano Travalha, seja muito bem-vindo, é o presidente do Instituto Cultural Irmã Vicência. Tudo bem, Luciano? Boa noite. Tudo bem, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por nos atender. O que é o Instituto Cultural Irmã Vicência? O Instituto Cultural Irmã Vicência é um braço da paróquia, da Igreja de Castelo, que cuida da gestão de organização, de produção e de realização da festa de Corpus Christi, que nesse ano nós vamos estar realizando a festa de número 61. Então já são 61 edições que aconteceram no nosso município. Quero receber também o José Ângelo, que é o coordenador da comunidade paroquial da festa de Corpus Christi de Castelo. Tudo bem, Zé Ângelo? Tudo bem, boa noite. Prazer é um prazer estar recebê-lo. aqui. É muito bom estar aqui com vocês na Canção Nova. Vocês trabalham em quantos lá para realizar aquela festa que chama a atenção do Brasil? Então, é cerca de 3.000 voluntários. 3.000? 3.000 voluntários. A festa mal encerra uma, já começa outra, porque tem uma equipe de organização. A gente tem a comissão paroquial e tem os artistas, aqueles que coordenam, uma comissão artística que coordena para que o tapete fique um tapete bem organizado, né? bem combinando os quadros e passadeiras. Cerca de 1.200, 1.300 metros de tapetes na cidade. Então, assim, é muita gente envolvida mesmo. É possível explicar para a gente, Luciano, como é que começou essa excelência na feitura desses tapetes lá em Castelo? Exatamente há 61 anos atrás, uma religiosa, uma irmã de caridade, conhecida por Irmã Vicência, que inclusive é homenageada com o nome do Instituto, ela, tendo conhecimento que esse evento já acontecia em outras localidades, em outras cidades, em outros países, ela começou então, já que esse dia é o único dia do ano que o corpo de Cristo, por isso que se chama Corpus Christi, sai à rua. Então ela resolveu, com um grupo de amigas, essa religiosa e mais algumas amigas,
a enfeitar a frente de uma capelinha que existe até hoje na Santa Casa de Misericórdia que tem lá na cidade. E isso daí foi ganhando uma certa conotação, um certo apoio religioso da comunidade. E, na época, o padre da cidade, que a gente chamava de vigário, que era o Frei José Osés, apoiou a ideia dela e, então, pediu que ela fizesse uma extensão disso daí. Então, ela aumentou um pouquinho desse percurso, saindo da capelinha e indo até na matriz. A gente poderia dizer alguma coisa de 200 metros, que hoje a gente tem um alcance aí em torno de 1.300 metros lineares. Eu sei que vocês, naturalmente, têm um trabalho ali completamente diferente de outras partes do Brasil. Tem algo diferente ali. Vocês devem perceber isso também pelos comentários das pessoas todas, o reconhecimento público. Mas qual é este diferencial naqueles tapetes que são feitos ali em Castelo? Como é que vocês trabalham? O que tem ali de diferente? O que tem de diferente, né, que a gente pode encontrar nessa festa de Corpus Christi em Castelo, é justamente essa dedicação do povo, né, o trabalho de crianças, idosos, todos envolvidos, e a temática que vem por trás desses tapetes. Os tapetes não ficam só enfeitando as ruas para receber o corpo de Cristo na procissão. Eles trazem, durante todo o tempo que as pessoas estão visitando, também uma temática. E essa temática tem um fundo evangelizador. Então, o que faz com que aquelas pessoas que passam e passeiam para ver a beleza artística, que é muito belo mesmo o tapete, ela ainda ali consegue encontrar, fazer um encontro pessoal com Jesus Cristo. Mas são pessoas comuns que fazem esse trabalho ou são artistas mesmo? Pessoas comuns. Mas elas têm treinamento? Eu quero saber o que há de diferente. A gente vai tentar simplificar isso daí, até para se tornar mais, né, do cotidiano. Quando o Zé Ângelo se refere que nós temos em torno de 3.000 voluntários trabalhando, a gente tem que fazer uma subdivisão disso daí, devido a seguinte, para poder chegar na sua pergunta, que ela é muito interessante. Nós temos, ele é dividido em 17 quadros. Os quadros é onde aparece aquela imagem mais forte, mais significativa. E tem mais 17 tapetes, que são formas repetidas. E aí, então, como que isso aí acontece? O material é preparado antes, com uma certa seleção, e na direção disso daí, tem pessoas capacitadas, sim. Aí você vai encontrar diretores artísticos, que são profissionais da arte, você vai encontrar design gráfico, você vai encontrar o especializado em serralheria, em marcenaria, mas o que você vai encontrar mais? É a fé das pessoas. Então, o que faz aquela pessoa se abaixar? Que esse aí, então, é o voluntário, que ele vai chegar lá no dia para trabalhar, porque cada coordenador de um quadro desse ou de um tapete, ele prepara pelo menos uma equipe dele com 20, 30 pessoas. Então, você já faz uma multiplicação aí de umas 200 pessoas ou 300 pessoas que têm conhecimento antecipado daquilo que vai acontecer, do material que vai ser pintado, de como que as cores vão combinar, como que os desenhos geométricos ou artísticos vão acontecer. Mas o mais importante é que a cidade chega a ganhar, né, o nome de cidade eucarística, e aí o povo se junta confiando nessas pessoas que foram treinadas e que adquiriram conhecimentos técnicos e vão movidos pela fé. Você vai encontrar lá uma pessoa idosa de 60, 70 anos trabalhando, você vai ver a primeira geração dele com 30, 40 anos trabalhando e uma segunda geração dele de adolescente de 8, 10, 12 anos já trabalhando. Então, a gente acredita que esse espírito vai capacitando as pessoas e o fervor da fé vai fazendo aquilo ali fazer
que a gente chama de um próprio milagre. Vocês sabem que esse programa ele está indo ao ar aqui em semanas que antecedem a festa de Corpus Christi. Isso quer dizer que tudo que vocês estão nos dizendo aqui já pode inspirar feituras de tapetes, de quadros em várias partes do Brasil. Né? É importantíssimo o que vocês estão trazendo aqui agora. É um trabalho que não é feito somente naquele dia, chegando em cima da hora, preparando uma equipe, começando de madrugada e indo até o final do dia. Não. Esse trabalho de vocês é feito com todo esse esmero e detalhe prévio também. E é possível que um quadro desses ou um tapete desses, quando está sendo feito e não está ficando de acordo, ele seja desfeito e novamente é refeito? Mais do que uma vez. Já tivemos anos anteriores que a gente inicia por volta de 2, 3 horas da tarde, e nós já tivemos o caso que 6 horas da noite, vamos dizer assim, já com 2 horas de trabalho realizado, da chuva vir, e a gente tem que arrancar tudo que está no chão e iniciar de novo, mas isso aí não deixa a gente tão preocupado, que nós já trabalhamos com uma margem de material, que é o que o senhor acabou de dizer, não é por acaso que a quantidade de pedra azul está pronta, ou que o cipilho amarelo está pronto, tudo tem uma margem para esperar uma situação dessa daí. E se for necessário, faz. E quando um quadro ou um tapete está um pouco atrasado que uma outra equipe, que no caso nós temos 17 equipes de quadro e 17 equipes de passadeira. Se uma tiver atrasada e uma outra tiver adiantado, ela vai pedir socorro a ela, e se por um acaso um material que ela estiver usando, vamos admitir lá que foi um pó de café, e o pó de café dela não deu, ela com certeza vai ser socorrido, porque tem uma equipe de coordenação que vai estar passando por todos esses 1.200, quase 1.300 metros, para saber como que está indo, se está tudo acompanhando uma mesma normalidade, para quando chegar às 5 horas da manhã está tudo pronto. Rapidamente, que tamanho tem? 1.300 metros, né? 1.300 metros? Os tapetes, as passadeiras têm 4 metros de largura e os quadros 5 metros de largura. Então, se for colocar em metros quadrados, fica bastante coisa. Alguma coisa em torno de 5.000 metros quadrados. Vocês começam este trabalho a que horas do dia anterior? Às 3 horas da tarde. Do dia anterior? Isso. Varam a madrugada trabalhando? Sim, com certeza. E entregam o trabalho concluído quando? 5, 6 da manhã. 5, 6 da manhã. Já com os turistas, fora o pessoal da cidade, que eles acompanham a noite inteira. E é até legal você entrar nesse ponto aí, porque antes a gente recebia o turista só no dia da festa. E devido às divulgações que vão acontecendo, as pessoas com essa curiosidade que também atenta o senhor, eles passaram aí na quarta-feira que antecede a festa para ver isso aí acontecendo. Então, quando o tapete fica pronto de manhã, ou o quadro, você já tem turista de fora e já te acompanhando, e alguém tirando o que está sobrando, o outro varrendo, é coisa instantânea mesmo. Vocês falaram tapete e quadro. Os dois são feitos na mesma sequência, isto é, pode ser uma sequência com tapetes, outra com quadro, ou eles alternam, como é? Então, cada quadro ele tem uma numeração. Quadro número 1, passadeira, que a gente chama do tapete, passadeira número 1. Aí chega ao quadro número 2. Cada quadro tem um tema. Dentro da festa de Corpus Christi a gente tem uma temática. O tema deste ano vai ser a oração, o Pai Nosso, porque é o ano da oração, né, que o Papa Francisco decretou que este ano seja o ano da oração, porque o ano que vem é o ano do jubileu. Então, a temática deste ano é a oração, é o Pai Nosso. Então, cada quadro vai ter uma parte do Pai Nosso. Começa com Ensina-nos a orar, aí vem uma passadeira do Ensina-nos a orar, aí vem um quadro Pai Nosso, uma passadeira do Pai Nosso, que estás no céu. Então, vai ter a oração do Pai Nosso todinha, depois tem uma parte de ação de missão, missões da igreja local, Companhia da Fraternidade, missões dos agostinianos, e aí em seguida retorna para a oração. Aí vem Maria, para este ano. Aí vem o Ângelus, vem Magnífica e vem Salve Rainha. E termina com o último quadro, que é o tema central, que é o pão nosso de cada dia, o pão eucarístico. Então faz uma sequência lógica os quadros e as passadeiras. Eles trazem o mesmo tema. Eu imagino que a fama
desse Corpus Christi de Castelo, cidade eucarística, para vocês se tornou um problema também, não é? Porque vocês precisam manter a excelência agora, todo ano. Vocês não podem mais fazer menos do que o ano anterior. Com certeza a gente nunca pensa de ser melhor, né? E nem de ser maior, mas sempre dele alcançar uma excelência religiosa para tocar o coração daquela pessoa que foi lá. Nós temos relato de pessoas que alcançou um milagre quando o Santíssimo passou. Então, para nós, isso é o mais importante. Por isso que a gente tem essa preocupação detalhada. E fizemos uma inovação que há 50 anos que ela era realizada, não acontecia. Nunca tinha sido feito uma pesquisa de opinião do turista que ia, tanto local como de fora. E o que nós pesquisamos? Qual era o significado religioso que estava colocado lá no chão? E a pesquisa deixou a gente satisfeito por causa da realidade que ela falou, mas deixou a gente triste por causa da intenção religiosa que nós temos. E o entrevistado, uma pesquisa dentro das normas da BNT, com número exato, com estatística positiva e negativa dentro da margem de erro, empresa profissional, nesse item diagnosticou o seguinte, que a nível de beleza traduzia 100% para ele, para o turista que via, mas a nível de entender a cultura religiosa, esse índice caiu e assustou a gente, que só alguma coisa em torno de 37% das pessoas entendia o significado religioso daquela sequência. E aí o Zé Ângelo, um estudioso nesse assunto, teve essa preocupação. E aí o que nós fizemos no ano passado, inclusive está aí na mão do senhor. Esse livreto aqui. Nós fizemos a primeira cartilha do ano passado e tivemos o cuidado de apresentar para o povo a história do Corpus Christi. O que quer dizer Corpus Christi, que no português seria Corpo de Cristo. E aí nós voltamos 760 anos. Fomos lá no padre Pedro de Praga, quando ele, celebrando, e tinha dúvidas sobre a essência da hóstia, e quando essa hóstia foi quebrada, ela sangrou. E aí o Zé Ângelo, junto com a equipe, conseguiu fazer um relato que ele agora vai explicar, trazendo até o dia. Eu quero aplaudir essa iniciativa de vocês, isso é fantástico. Zé Ângelo, agora como fazer chegar esse entendimento, esse conhecimento àquele turista, que talvez não seja nem um católico praticante, mas aquele turista? Então, a gente usou duas metodologias. Uma é um totem, um banner, perto de cada quadro, com uma informação mais assim, simples do significado de cada quadro e daquela festa. E tinha um QR Code também que a pessoa clicava e acessava um site que tinha toda a história dentro do site, inclusive as oficinas trabalhando desde o início, vários meses antes, o pessoal produzindo material, a pessoa ia entender da festa. Com relação à cartilha, ela traz um ensinamento do sentido de uma temática numa festa de Corpus Christi. Que é uma festa de Corpus Christi, bastaria o senhor eucarístico, né, o Santíssimo, sair às ruas com o padre em procissão. Não precisaria nem de ter nada no chão, né? E aqueles tapetes que ficam ali expostos, eles trazem uma história, uma evangelização, um ensinamento, tanto para o católico como para aquele que não é o católico. Então a gente trouxe a história através de uma cartilha, que nela tem as imagens dos quadros que foram para o chão. Então a pessoa olha na cartilha, assim como no banner, tem a fotografia daquele quadro, ela vê que a foto é essa que eles queriam fazer e fizeram aquilo ali. Ver se ficou igual, e explicando a temática. E respondendo à pesquisa, o que nós fizemos? Nós repetimos a pesquisa o ano passado. Melhorou? Porque a gente ficava assustado, porque qual que era a nossa preocupação? Que aquilo ali não era uma festa de carnaval. Uma exposição cultural. Sim, isso aí. A gente queria exatamente
o significado. E no ano seguinte, quando nós fizemos a pesquisa, 93,6% das pessoas entrevistadas entenderam aquilo que estava no chão referente àquilo que estava no... Eu quero soltar fogos, mas não posso fazê-lo aqui agora. Mas realmente o trabalho tem que ter este objetivo, evangelizar, transformar corações. Olha, eu preciso acabar esse bloco aqui agora. Não vou conseguir voltar com vocês dois, que tem um novo convidado no outro. Quem volta comigo no outro bloco? O Geraldo. O Geraldo volta e mais quem de vocês dois? Eu fico com o Geraldo. Perfeito. Ô Zé Ângelo, parabéns pelo trabalho. Vocês estão fazendo escola. Isso é fantástico. E, aliás, é uma pergunta que eu vou deixar para o próximo bloco. Será que dioceses do Brasil podem enviar membros da Comissão de Corpus Christi para aprender um pouquinho com vocês? Mas aprender no sentido muito positivo, a fazer um Corpus Christi assim como vocês fazem, para que, de fato, desperte curiosidade, leve os curiosos, católicos ou não, e lá sejam, de fato, evangelizados, não é? Vou deixar para o próximo bloco. A gente vai para o intervalo e volta já aqui na sequência. O estado do Espírito Santo é destaque hoje aqui no nosso Além da Notícia. A gente já veio aqui no estado para conhecer a grande festa de Nossa Senhora da Penha e agora a gente está conhecendo a própria história do estado do Espírito Santo e nos deparando com uma cultura religiosa fantástica. E aqui a gente descobriu a maior festa de Corpus Christi do Brasil. Os maiores tapetes, ou o maior tapete do Brasil, está aqui, 1,3 km e... 1.300 metros lineares. 1.300 metros lineares, é a maior... 5.000 metros quadrados. É o maior tapete de Corpus Christi do mundo? Do Brasil, o segundo do mundo. Segundo do mundo. Primeiro está onde? Está na Itália. Está na Itália. A gente vai conseguir ultrapassar algum dia o da Itália? Será que vai? Nós só vamos tentar isso daí se a gente não perder o foco maior, que é a religiosidade, a fé e o espírito cristão dele. Mas que maravilha, essa é a resposta adequadíssima, maravilhoso. Obrigado, Luciano. Pois é, gente. E agora, Luciano, a gente volta nesse bloco com um artista, o seu Geraldo Vinco. Apresente o seu Geraldo, por favor. Não, você me vai apresentar ele pra gente. O Geraldo, ele não tem apresentação, porque o Geraldo é um patrimônio vivo que nós temos do Corpus Christi. É mais do que natural que não começou com ele, começou com a irmã Vicência, com a folhinha de manga lá, igual eu expliquei. Aí a minha madrasta, eu sou de uma família de Corpus Christi. A minha madrasta, que eu considero como mãe, porque minha mãe faleceu logo cedo, ela estava no Rio de Janeiro e vendo uma revista Cruzeiro da época, ela abriu uma página e viu que existia no estado de São Paulo um tapete de Corpus Christi, porém não feito aleatoriamente no chão, e sim com organização e com cores diferentes. Aí a minha madrasta, a Terezinha, trouxe isso para Castelo, junto com a irmã Vicência, e aí eles fizeram a inovação da beleza. E ali nós colocamos a fé em cima daquilo ali, que o Geraldo, que há mais de 50 anos é um artista, hoje ele é o coordenador geral da parte artística da nossa festa. Boa noite, Geraldo, bem-vindo. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês e a satisfação também, e cumprimentar nossos freis, o nosso pároco, Frei Antônio, que hoje está à frente da nossa paróquia, é agustiniano, da congregação agustiniana, que sempre tem se empenhado junto com os outros para que essa festa se realize todos os anos, que não é fácil. Nós vamos falar em pessoas juntas ao mesmo tempo, com a mesma religiosidade. E eu sempre afirmo, o dia em que a festa de Corpus Christi perder a sua essência, a religiosidade, ela não acontece mais. Isso eu friso sempre antes e depois das nossas reuniões, para que eles entendam bem. É uma festa essencialmente religiosa. Feita por mais de 3.000 pessoas, não é isso que você já me disse aqui? Exatamente, Sim. Mas essas 3.000 pessoas é sem contar o efetivo da prefeitura, que cuida de toda a parte estrutural, além do recurso financeiro, né, que é limpeza, que é segurança, Sim. que é isso tudo. Né? Vamos lá. Mas essas 3.000 pessoas são os voluntários que atuam ali no dia.
Sim. Perfeito. Geraldo, me diga exatamente qual é o seu trabalho de grande importância nesse Corpus Christi de Castelo, porque o Brasil hoje está conhecendo vocês que fazem esse trabalho de excelência no Brasil, mas, sobretudo, excelência também da fé. Eu tenho falado que não sou eu que sou coordenador. Nós temos artistas anônimos dentro de Castelo, que é conhecido hoje até internacionalmente. Eu falo isso porque a gente tem passado o conhecimento que eu tive e a gente está conseguindo passar para as gerações futuras. Hoje nossos netos estão lá nos nossos quadros, estão lá ajudando. No mínimo que eles fazem, 5 minutos, eles estão lá presenciando, vendo o material, sabendo como você faz uma arte no chão com pedra pintada, preparada com muita antecedência. O que o Geraldo está dizendo, para vocês verem o outro lado cultural que a gente tem disso daí, nós renovamos às vezes a equipe e hoje nós temos 2 escolas que vão para lá com os seus alunos e com os seus professores, que também algum deles são artistas, e fazem aulas lúdicas. E ao mesmo tempo que aquele adolescente, menino de 8 anos, 9 anos, 12 anos, está fazendo uma brincadeira que não é só lá no dia, a gente vai falar um pouco de como prepara o material, ao mesmo tempo que o professor está ensinando para ele cores, desenhos, a gente está botando na cabeça dele o sentido religioso da fé, para ele seguir uma fé e mostrando para ele que Castelo não pode deixar de ser uma cidade eucarística porque a festa acabou. Geraldo, mas voltando aqui, como é que é o preparo desse material e que quantidade de material vocês usam? Nós usamos diversos materiais. Pó de café, palha de café, a escura e a mais clara, cipilho de madeira, nós usamos cipreste e hoje mais, com a quantidade mais volumosa, nós usamos o pó de pedra moído, que a nossa região de Cachoeiro de Itapemirim exerce uma função muito grande nesse setor de rochas. Então, moe-se as pedras de diversos tamanhos e você trabalha essas pedras pintando todas elas ou utilizando no seu natural. Então, a gente vê o empenho desses artistas anônimos que nós temos, eles estão lá fazendo, pintando. E que quantidade de material vocês utilizam? Eu vou falar então sobre a quantidade para facilitar para o Geraldo, porque como o Geraldo já trabalha com material, a hora que acaba de chegar, que a gente chama no nosso QG, que é uma escola que não está mais em utilidade, eu vou passar um número que é assustador, mas que é real. O ano passado nós gastamos 66 mil quilos de pedra, considerando... Nós estamos falando de material ou dolomítico ou calcítico. Isso aí incluindo do pó da pedra até um seixo que tem mais ou menos o tamanho de uma goiaba ou de uma manga. 66 mil quilos. Nós gastamos 12 mil quilos de raspa de pneu. Nós gastamos 500 sacos de cepilho. Cepilho seria aquela madeira que a plaina tira e sai os pedaços fininhos como se fosse uma coisa artesanal. Nós gastamos 300 sacos de palha de café branca despolpada e gastamos mais 300 sacos de palha de café escura. Sem falar que nós consumimos alguma coisa em torno de 12 mil tubos de xadrez com cores diferentes para poder fazer aplicação de cor nesses materiais que nós utilizamos. Rapidamente, é por isso que para o Corpus Christi de agora, 2024, vocês começaram a preparar quando?
No dia seguinte que terminou do outro ano. Do ano passado. É, um mês para prestar conta, né, do recurso. Sim. Um mês de descanso e vamos trabalhar de novo porque já estamos atrasados. O que você quer acrescentar, Geraldo? Eu digo sempre o seguinte, sempre é uma experiência nova. Eu, quando me deparo com um quadro de 5 por 5, que equivale a 25 metros quadrados, você coloque 25 metros quadrados na sua frente e você tem que fazer numa noite com a equipe um trabalho de artista. Não sou eu o artista, são todos, porque todos estão ali empenhados a ajudar, a fazer com que aquela figura seja real. É uma obra de arte renascentista, por exemplo. Você consegue fazer com esse material, isso durante uma noite. Então, será que eu consigo fazer? Eu me coloco nesse lugar, no lugar de cada uma pessoa, que não é fácil não. Você fazer 25 metros quadrados de um quadro todo de pó, jogar ali no chão, fazer uma figura, um rosto, diversos rostos, não é fácil. Eu quero só fazer uma última pergunta para vocês agora e para você que está de casa também. Nós temos comunidades, congregações, obras religiosas devotíssimas da Eucaristia. Dioceses e bispos e sacerdotes poderiam enviar pessoas de qualquer região do Brasil para conhecer esse trabalho de vocês, essa estrutura com a qual vocês trabalham, essa organização que vocês têm, e assim levarem também o aprendizado para as suas dioceses. Isso é possível? É tão possível que algumas mais próximas da gente, dentro do Estado, nos procura. Não existe egoísmo nenhum de esconder o que estamos fazendo como se fosse uma escola de samba. A gente chega a emprestar o material. O ano passado, o Geraldo recebeu um pessoal da comunidade de Cachoeiro de Itapemirim e nós emprestamos formas e equipamentos e material pronto e fomos lá ensinar a eles como que faz, porque para nós não temos preocupação com a concorrência. Nós queremos levar o nome de Jesus a todos que forem possíveis. Eu quero agradecer essa presença de vocês aqui, foi encantador, parabéns. Corpus Christi de Castelo, Espírito Santo, nós conhecemos hoje. Por que vocês são tão conhecidos, por que o nome de vocês, Castelo, é tão conhecido, a cidade eucarística, conhecendo esses detalhes todos. Muito obrigado, um prazer. Nós é que agradecemos e estamos muito orgulhosos de estar participando de uma emissora tão fiel, tão verdadeira e com uma abrangência tão grande igual ela tem no nosso território. É muito importante para nós, nós agradecemos em nome não só do nosso pároco, Frei Antônio, mas em nome da prefeitura, que é um colaborador com a gente, e desses 3.000 voluntários que anonimamente a gente utiliza. Obrigado, Geraldo. Obrigado ao senhor e parabéns mais uma vez por tudo. Gente, assim a gente termina este nosso segundo programa, feito aqui diretamente do Estado do Espírito Santo, Vitória, Vila Velha. Quero agradecer enormemente a toda a estrutura que nos foi montada aqui. A Zoom Filmes, obrigado, Secundo, toda a sua equipe, não é? Obrigado a toda esta cidade, ou este Estado do Espírito Santo, que aqui também nos acolheu, a equipe do convento também. Gente, foi um prazer enorme poder levar essas riquezas, o conhecimento desse Estado, a fé desse povo capixaba. Grande abraço, se Deus quiser, na próxima semana nos encontraremos com um novo Além da Notícia, sempre surpreendendo a gente, não é? Até lá, boa noite.